Oi, gente! Esse é mais um episódio do podcast da House. E esse podcast tem o objetivo de falarmos sobre saúde e negócios. E hoje a gente vai ter um papo muito legal com alguém muito especial sobre a odontologia, os bastidores, posicionamento e a estética também. Então fica ligado, fica até o final. E não se esqueça, inclusive, de curtir, comentar e compartilhar esse podcast com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante para vocês. E agora vou apresentar a nossa convidada de hoje, ela que é dentista, atende aqui em Pernambuco, mas atende também em São Paulo. É especialista em estética, especialmente em facetas. Está fazendo mestrado em São Paulo, já está praticamente terminando. E além disso, também é minha irmã. Seja muito bem-vinda, Heloíse. Obrigada. É um prazer ter você aqui. E você é especialista em transformar sorrisos, né? Mas o que pouca gente sabe, entre aspas, mas que ela mostra muito, inclusive, na rede social, é que ela é muito focada no lifestyle, né? Você tem essa vibe, assim, de saúde, de bem-estar, de não só apenas ter a estética no consultório, mas também leva essa questão de estética para a sua vida. Então, comenta um pouquinho aí sobre quem você é, se apresenta também mais uma vez, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer pelo convite de vocês, muito obrigada. Pois é, minha irmã, gente, parece, né? Um pouco. Então, me chamo Heloíse, para minha família eu sou Catarine, tá? Sim, mais uma curiosidade, inclusive. Eu acho que minha mãe me ama muito com esse nome. A gente, né? Ana Caroline, Heloíse e O Catarina. seu tá ótimo, minha filha. O meu tá um pouco, né, exagerado. Bom, eu me chamo Heloíse, sou dentista, me formei tem uns 7 anos mais ou menos. Além da odontologia, eu amo lifestyle. Uhum. Vida saudável, moda, são coisas que tem tudo a ver comigo. Eu mostro bastante nas minhas redes sociais também, que me acompanha lá ver. Faz parte da minha essência mesmo. Eu gosto de me cuidar, gosto de me sentir bem, gosto de me vestir bem. E é isso. Tô fazendo agora. Ah, desculpa. Eu já ia dizer, inclusive a moda, ela tá muito atrelada desde o início, né? Algo que até, de repente, você queria fazer ali no passado, Sim, mas... desde a época da escola, né? Eu tinha esse sonho de fazer moda mesmo. Mas na época até a gente viu que seria mais viável fazer odontologia, né? Foi uma conversa que eu tive com os meus pais na época. E fui lá e fiz. É uma profissão, assim, que eu adoro. A odontologia transforma vidas mesmo e acaba transformando um pouco a vida da gente também, né? Exato. Então, eu gosto de tudo que eu faço, assim. Não tenho realmente o que reclamar, não. Minha vida é muito boa com a odontologia. E aí você também associou, né, um pouco a questão da moda, da estética, na parte de odontologia. Então, todas as questões que você faz no consultório, como fotografia, inclusive, Sim, tudo é muito direcionado também para esse padrão estético. O que exatamente. eu acho muito bacana, inclusive, porque você faz uma união, né? Você não separa a sua vida pessoal da sua vida profissional, digamos assim, mas você mescla e as pessoas elas têm o interesse genuíno de conhecer você além da odontologia por causa do seu lifestyle. Então, isso é Exato. maravilhoso. Então, vamos começar aqui no nosso primeiro bloco sobre o universo das facetas. Né? É um assunto muito em alta hoje em dia. E a primeira coisa é o que são facetas e para quem elas são indicadas. Então, facetas é um nome genérico, né, que se dá, mas nada mais é que lâminas finas de resina ou cerâmica. Elas têm como objetivo mudar o formato de um dente, a cor, alinhar proporções. E a cerâmica tem o mesmo objetivo. Existe uma diferença entre elas, assim, de material, de composição, mas elas têm o mesmo objetivo praticamente. Entendi. E para quem são indicadas, assim, especialmente mais jovens, mais velhos? Qualquer tipo de pessoa que queira mudar algo no sorriso, por exemplo, cor, formato, algum desalinhamento, assim, pequeno, a gente ainda consegue. É basicamente isso. Quando o paciente quer mudar algo no seu sorriso que lhe incomoda. Deixar um dente um pouco maior, proporções, Quando alguém quebra um cor. dente, por exemplo, também é Sim, possível. é possível, mas nem sempre precisa de uma faceta. Então, faceta é quando a gente recobre o dente inteiro. Ah, entendi. Quando o paciente quebra um dente, por exemplo, a gente faz como se fosse um reparo.
Entendi. Mas também com a resina. também com resina. Entendi. Reparo, geralmente, a gente faz em resina mesmo, não em cerâmica, que é esse outro tipo de material. Uhum. Inclusive, aqui eu preciso enaltecer esse trabalho dela, porque, de fato, quando a gente tá muito envolvido, né, e você mostra sempre a técnica, né, pra Joyce, aqui a gente faz assim e tal. E quando a gente percebe o trabalho de outras pessoas, assim, de fora, né, a gente, meu Deus, como o trabalho, ele não bate aqui, né? A modéstia à parte, né, assim. Mas é muito legal, muito bacana esse trabalho de refinamento mesmo que você faz em cada uma dessas facetas para transformar o dente e deixar ele exatamente, ou pelo menos o máximo possível, parecido com o dente que seria original, né? Com certeza. A gente vê que a tendência hoje em dia, eu acho que até algo que você vai levantar depois sobre isso, mas as pessoas. Teve uma época, as pessoas queriam muito dentes artificiais. Sim. Eu já acho que isso está mudando um pouco, sabe? As pessoas estão procurando mais dentes naturais. E eu realmente amo fazer dentes naturais. Dente com cara de dente Com área mesmo, de sabe? dente. É. Eu acho que o objetivo da odontologia é esse: a gente transformar o sorriso do paciente em algo que só Deus soube criar, né? Aham. Não extrapolar nesse bom senso. Então, o meu objetivo com a odontologia realmente é esse. Muito legal. E aí, dentro disso, também a gente já pode entrar nessa questão da busca pelo sorriso perfeito, né? E os perigos dessa desinformação que as pessoas geralmente têm quando vão procurar um profissional, Sim. né? Então, o que é que elas precisam saber antes de procurar esse profissional para fazer uma faceta? Então, eu acho que você, além de você acompanhar essa pessoa nas redes sociais, realmente ver o trabalho dela, porque assim, eu entendo que para algumas pessoas, você olhar aquele caso perfeito no Instagram, o que pode ter, né? A pessoa pode fazer um Photoshop, ou é muito difícil a gente saber também o que é uma coisa perfeita para outra pessoa. Isso é muito relativo. Então, às vezes, o que é bonito para você e perfeito para você não é para mim. Sim. Então, muitas vezes eu olho, assim, alguns casos nas redes sociais e eu vejo uma chuva de comentários que aquilo tá lindo. Aham. E é, no mínimo, feio. E também No tem a mínimo. saúde do paciente, né? Que às vezes Com a gengiva. certeza. Eu falo assim, porque quando você vai comentando, eu acabo absorvendo algumas Sim, coisas, né? E aí eu vejo quando a gengiva não tá legal, exato. a cor da gengiva. Aquele pós ali imediato, muitas vezes tem esse falso positivo, né? A gente tem que ver isso a longo prazo, como é, especialmente em casos de facetas, né? Que ali tá perto do contorno gengival. Então, quando eu acho assim que você tem, além de procurar no Instagram um profissional que seja realmente bom, comprometido e tudo, não seja só marketing, né? Porque, nossa, tem Tem demais. demais, né? Você tem também que saber com as outras pessoas que fizeram, com as pessoas que já se reabilitaram com esse dentista, se realmente é um profissional O pós bom, foi o pós foi realmente adequado. satisfatório, saudável, porque além da estética, a saúde eu acho que vem até em primeiro lugar. Pelo menos para mim. Não Sim. adianta você estar ali bonito, com o sorriso perfeito e ter um degrau gigante na gengiva. Acaba com todo o trabalho do profissional. Sim. Inclusive, eu até fiz eu troquei as facetas de um paciente de São Paulo e era exatamente assim o caso dele. Ele tinha facetas lindas, bem estratificadas, bem feitas, bonitas, a anatomia muito bem feita. Do lado de fora, no caso, você fala? O sorriso, quando você sorri, Aham. essa parte do dente Sim. que tá à mostra. Aham. Só que ele não mostra a gengiva quando sorri. Sim. E aí, quando eu fui fazer a consulta, que eu vi, a gengiva dele estava extremamente inflamada. A parte de dentro aqui que você fala? Aqui, ó. Não, em cima. É gengiva. Contorno de gengival mesmo. Meu Deus. Tava O que não mostra no extremamente. sorriso, quando a gente sorri, né, Em geralmente. alguns pacientes. Nesse paciente não Não mostra. No mostra. seu mostra, por exemplo, sua gengiva. Então, a gente consegue ver de longe se sua gengiva está inflamada ou não. Entendi. Em alguns casos, a gente não vê gengiva inflamada. Tudo depende do biotipo gengival, sabe? Nem sempre a gengiva vai estar inflamada para ela não estar saudável. Entendi. E isso é importante que as pessoas saibam. E nesse paciente, no caso desse paciente, ele tinha a gengiva super inflamada. Quando eu fiz sondagem, eu não lembro exatamente, mas tinha muita resina embaixo da gengiva. Extremamente insalubre. O que é
de certa forma, muito negativo para a saúde geral. Gengival e geral, né? O paciente, isso causa mau hálito, retração gengival. Assim, são N Meu Deus. coisas que a gente pode Pontuar, né? pontuar num sorriso Aham. desse. Então, adianta você ter um sorriso lindo, com anatomia bem feita, aquele efeito incisal dos sonhos, e a gengiva do paciente tá pedindo socorro. Sim, Não faz muito sentido. imagino. E é realmente toda essa desinformação que o público tem, às vezes, por olhar um sorriso e ver, meu Deus, é maravilhoso, e já ir naquele profissional, Exato. é complicado, né? Precisa Sim. ser feita toda uma avaliação, como você falou, né? Ver os comentários, ver como foi o pós, ver como é que tá a saúde geral daquele paciente, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Quando eu vou num profissional, eu não só investigo o lado profissional dele, mas eu procuro saber com pessoas que se consultaram com ele, eu investigo a vida dele. Sim, Eu sou uma detetive em relação a isso. Eu não vou para qualquer pessoa, ainda mais se for em relação à saúde. sim, com Eu sou certeza. extremamente chata com isso. E todo mundo que tá ao meu redor sabe disso. Sabe? E aí, dentro disso, quais são também alguns mitos e verdades sobre a estética dental? Eu sei que a gente já falou alguns aqui, né? Sobre não é porque tá perfeitinho que tá lindo e maravilhoso, né? E aí, muita gente aqui acha que a questão da faceta é só estética, né? Mas como que você enxerga isso para o tratamento do paciente em si? Embora isso esteja muito relacionado com vaidade, né? Vai muito além disso. As facetas em si, Uhum, elas entregam autoestima para o paciente. uhum, Então, muitas vezes a gente vê que o paciente, ele, até além de autoestima, ele não consegue se relacionar com as pessoas, uhum, não consegue um emprego, nos casos mais extremos, né? Um uhum, trabalho. Então, já atendi pacientes que mudou realmente a vida da pessoa. Ela conseguiu um uhum, emprego com isso, ela conseguiu se comunicar melhor com as pessoas. E vai muito além da vaidade para alguns, né? uhum, Algumas pessoas têm realmente muda a vida da pessoa em relação a isso, né? uhum. A gente vê hoje em dia que, por causa das questões das redes sociais, né? As pessoas acabam se comparando muito, até e a baixa autoestima fica lá nas alturas, né? E por essa questão de se comparar, às vezes a gente tem uma certa questão com se reprimir, né? Ah, eu não sou bonito. Ah, e por mais que você tenha até um sorriso que talvez não seja o melhor, o mais adequado, mas ainda assim você se cobra, né? Então, Sim, não, eu preciso ter aquele sorriso, eu preciso ter aquele sorriso. Então, nesse caso das pessoas que precisam de fato, muda totalmente a vida delas, né? E sim, muda a percepção delas sobre si mesma. exatamente. Quando são casos muito extremos, assim, de transformação em sorrisos gigantes, em que envolve realmente autoestima, Uhum. é, essa questão mais emocional do paciente Sim. mesmo, sabe? O paciente, sei lá, tem um dente quebrado, tem um dente escurecido, isso realmente Uhum. mexe com a autoestima do paciente. E a gente até vê que a relação dela com as outras pessoas mudam Muda. também, porque uma Uhum. pessoa não consegue se comunicar bem, não consegue falar bem, porque é o quê? É sua porta de entrada, o sorriso. Sim. Então, quando a gente mexe nessa questão para alguns pacientes, não é Uhum. só realmente vaidade, é mudança de vida mesmo. Uhum. A autoestima do paciente muda, ela consegue se relacionar melhor. E para algumas pessoas, não. É Uhum. mais vaidade mesmo. Às vezes eu olho um Aham. sorriso, é Tá praticamente perfeito. perfeito. Só que o paciente enxerga um defeito ali que só ele Eu já mesmo cheguei a dizer, eu enxerga. não preciso de faceta, não, cara. Você não precisa de faceta, seu dente é Olha o perfeito. sorriso dessa mulher, minha gente. Sorria, minha Então, filha. por isso que eu nunca fiz facetas. Só um clareamento. Sim, Foi só um inclusive, clareamento, né? só clareamento mesmo. E limpeza, todas as questões, né, de É, check-up que a pessoa tem que fazer. E é isso. mas é isso. É. Então, agora vamos para uma segunda parte da nossa conversa aqui, que é sobre a sua vida dupla, no bom sentido. Estar entre Pernambuco e São Paulo, entre estar em casa, estar a estudo, né, e Botar também a teu óculos. trabalho. Como que é essa tua vida, assim, tua rotina dividida, né? Conta um pouquinho pra gente como foi, inclusive essa questão de fazer mestrado. Eu quero fazer mestrado, para, enfim, aprimorar meus conhecimentos, atender melhor. Conta um pouquinho aí pra gente. Então, quando eu decidi fazer o mestrado, foi uma coisa assim bem repentina. Eu não estava pensando, planejando isso. É tanto que quando eu conversei com o Lucas e meu marido, eu falei, amor,
eu queria saber me desenvolver melhor como profissional nessa área que eu faço mais de ensino, que eu dou os meus cursos ali no meu consultório para algumas pessoas. Então, eu queria conseguir passar melhor esse conteúdo para os alunos. Então, o mestrado é justamente para isso, né? A gente aprende a ser professor. Então, nossa, foi um divisor de águas na minha vida profissional, realmente fazer. Não é fácil me deslocar todo mês para São Paulo. No começo é até divertido, né? A gente tá lá indo todo mês, isso aqui Coisa é um novo nova, lugar, né? coisa Vida nova. nova. É. Mas começa a cansar mesmo, porque é desgastante. Mas tem sido muito, muito, muito importante para mim, profissionalmente. Eu nunca tive o objetivo de ser professora de universidade. Isso as pessoas que são mais íntimas minhas sabem. Eu até comentei isso nas redes sociais uma época. Meu objetivo não é ser professora de universidade. Eu adoro os cursos que eu dou para profissionais ali no meu consultório mesmo, 2, 3 alunos. Eu acho o máximo esse ensino mais personalizado. Então, o meu objetivo no mestrado era melhorar a minha didática em relação aos meus cursos, conseguir passar melhor o conteúdo para os alunos, explicar para eles o motivo de cada coisa, por que a gente usa esse produto, por que a gente não usa esse. A técnica, né, por A trás. técnica, isso. Então, muitas vezes a gente tá ali fazendo, muitos profissionais, né? A gente sabe que o que tem de profissional que faz ali só porque aprendeu na faculdade, acha que ali é o certo e não tem mudança. A odontologia está em constante mudança. Com certeza. E no mestrado, o mestrado ajuda muita gente a estar sempre entendendo os novos Atualizações, materiais, né? se atualizando e tudo. Isso é ótimo. Então, tem sempre uma novidade ali para a gente poder passar para os alunos. Então, o meu objetivo com o mestrado é realmente esse. Absorver conhecimento, o melhor, né? O melhor que tem na odontologia ali, sempre esse vai ser o meu objetivo. Sim, com certeza. E conseguir passar para os alunos o que tem de mais atual na odontologia mesmo, nessa parte especialmente que eu atuo, que é a odontologia estética. E como que foi essa decisão, assim, de fazer na Mandic, né? Que você Isso. faz? Como foi essa decisão? Vou fazer lá. Então, eu estava procurando algumas universidades, né, para poder fazer. E depois de pesquisar muito, não tenho dúvida que eu pesquisei bastante, procurei saber com outros profissionais, né? E na época até foi o professor Bruno Reis, que é um cara que eu admiro muito, que ajudei muito nos cursos dele lá em São Paulo, lá em Recife. Ele me indicou a São Leopoldo Mandic, que é a de Campinas, a sede. Então ele falou, você tem que ir para Mandic de Campinas, porque lá você vai encontrar uma profissional chamada Roberta Tarcani, que é a minha orientadora hoje. Ai. Então, isso começou a se tornar um sonho, né? Tipo, nossa, eu vou fazer o mestrado na universidade, em uma das universidades mais conceituadas sobre odontologia, e com orientadora, que vocês não estão entendendo quem é essa mulher. Ela é tipo assim... Eu Totalmente fora olhava da assim e curva, falava, né? é um sonho. Ela é realmente um crânio na odontologia. E a gente tinha como escolher quem ia orientar a gente, né? Eu falei, Claro, né? tem que ser você, minha amiga. E aí, enfim, ela é minha orientadora até. Coisa boa. E como é que é essa tua agenda, assim, essa gestão da tua agenda, né? Entre viagens, você falou que viaja todo mês, inclusive desde o ano passado, né? Praticamente todo mês. E essa conciliação de agenda sua, de viagem, de paciente, de logística e vida pessoal. Se é que tem como gerenciar tudo isso. Não, eu falo que... enfim, até outras vezes eu já falei sobre isso nas redes sociais. Mas se vocês me acompanham, vocês sabem. Que não é fácil. Mas, tipo assim, eu também não sofro com as coisas que eu não consigo, não estão ao meu... como é que eu posso dizer? Não estão ao meu alcance. Eu não sofro com coisas que eu não consigo resolver, que um problema... É tipo assim, esse problema tem solução? Tem. Então, beleza, vamos atrás da solução e resolver. Esse problema não tem solução, acabou, eu não sofro. Não sofro com isso. Então, assim, conciliar não é fácil, mas eu tento fazer o máximo que eu posso. Então, é corrido mesmo. Tinha como eu ter visto outro mestrado que não precisava ir todo mês, tinha também. Mas
esse era o melhor que nós tínhamos. Então, foi isso que eu resolvi fazer. Então, realmente, ir para São Paulo todo mês é desgastante. Você passa uma semana lá e depois passa mais algumas semanas aqui, como que é? Geralmente, quando eu vou para São Paulo, para o mestrado, eu atendo também em Recife, né? Então, eu já marco os meus pacientes em Recife. Geralmente, eu atendo no domingo. Porque na segunda, eu vou para São Paulo ou na terça. Então, meus atendimentos em São Paulo e em Recife, geralmente, são no domingo. Porque aí eu pego, vou para São Paulo na madrugada. Passo uma semana lá. Faço as atividades. Atende lá também? Em São Paulo, atendo. Aí, quando eu tenho um paciente em São Paulo, eu marco para depois do mestrado. Que também é final de semana. Ou num sábado, ou no domingo. Né? Quem achar que é só folguinha, só molezinha, só viajar. Não é mesmo. E aí volto para casa, pro meu marido, que está sempre me esperando. Amém. Com um sorriso no rosto. Coisa boa. Isso é muito importante falar, porque imagina, você aceitar isso, né? E tipo assim, o Lucas é meu melhor amigo. Então, tudo que eu tenho que resolver na minha vida, eu resolvo com ele. Sim. Tipo assim, a gente senta, conversa. Quando eu falei para ele que queria fazer um mestrado, isso foi conversado primeiramente com ele. Eu tive a ideia, tive a vontade, e aí eu já falei com ele, amor, eu estou pensando em fazer um mestrado. Aí expliquei para ele, ele falou, manda ver. Expliquei, eu ia estar lá todo mês, uma vez por mês, e tudo. E até algumas vezes, eu tive que ir 2 vezes no mês, né? Porque... não sei se todo mundo sabe, mas eu já falei isso nas redes sociais também, que eu entrei, já estava rolando o mestrado, 5 meses. Então, eu estou pagando essas matérias ainda, que fui lá no começo. Então, às vezes, eu vou 2 vezes no mês. Realmente não é fácil, mas estamos aí, estamos terminando. Exatamente. E agora faltam o quê? 2 meses? 3 meses? 2 meses. Oh, que beleza. Tá vendo? Passou rápido demais. Faltam 2 meses, mas... tudo depende do andar do meu projeto, né? Porque a gente sabe que nem sempre depende da gente. Sim. Às vezes a gente começa o mestrado com o objetivo de terminar nos 2 anos, mas dependendo do projeto que você faça, se tiver, sei lá, aqui uma amostra de resina tá ali maturando por 1 ano. Enfim, depende de cada caso. O meu é mais tranquilo. Inclusive, fala um pouquinho, né, da tua área de pesquisa lá. Se é que pode revelar. Ou que você puder revelar. No podcast eu falo. Mas é algo que eu gostaria de ver no meu dia a dia clínico mesmo, sabe? Como eu atendo muito paciente de fora, às vezes a gente não consegue ter esse acompanhamento muito de perto. O paciente não consegue estar, sei lá, de 4 meses, 6 meses. Então, em relação a isso. Como é que eu posso manter a saúde desse paciente, as facetas estarem bem polidas. Ótimo. É nesse sentido. Descobriremos depois, quando sair a pesquisa. Eu vou postar. E aí você falou que o mestrado inicialmente era para você ter essa relação melhor com os cursos que você dá. Isso. Mas na tua prática clínica, o que mudou? Tudo. Assim, eu já, desde sempre, graças a Deus, quando terminei a faculdade, eu já conheci profissionais muito bons, muito capacitados. Então, eu já entrei nessa área de odontologia estética, já fazendo um curso com uma sumidade da odontologia, né? Que é o professor Bruno Reis, juntamente com o professor Paulo Vinícius. Então, fui lá para Uberlândia, fiz um curso de 4 meses com prática em manequim, e com prática em manequim e em paciente. Tanto que o professor Bruno Reis me chamou para ajudar eles me chamou para ajudar ele nos cursos dele em Recife, porque o meu caso do módulo, né, do curso, tinha sido o caso mais bonito. Então, eu nunca tinha feito faceta na minha vida. E eu falo para vocês, não é fácil. Eu não achava também que eu ia conseguir de primeira fazer um caso bonito. Mas todo ano a gente vê do tanto que o caso da gente mudou, né? O tanto que a gente evolui. E, enfim, eu esqueci já a pergunta. Como o mestrado impactou a prática clínica? O mestrado, ele abriu mais o caminho para mim entender como funcionam as coisas. Tipo, por que que eu devo usar esse adesivo e não esse outro? Porque eu devo usar um adesivo universal e não um autocondicionante. O que é que muda de um para outro? A gente entende basicamente o porquê das coisas no mestrado. Então, isso
me ajuda em muitas decisões no meu dia a dia clínico. Uhum. Isso é ótimo porque também é uma forma de você divulgar o seu trabalho nas redes sociais, né? De que é uma profissional em constante evolução. Sim. E aí eu já queria entrar mais nessa parte de atrair esses clientes na rede social, porque você faz um excelente trabalho em relação a isso, né? De chamar essas pessoas, chamar pacientes e indicações, né, de pessoas que possam vir atender através da rede social. Então fala um pouquinho do teu posicionamento, assim, como é que tu faz essa questão de atrair através das redes sociais, levando em consideração todo esse background de estudo, de lifestyle, enfim. A gente sabe que as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, Uhum. eu acredito muito nisso. O meu Instagram profissional e o meu pessoal também são muito orgânicos. Eu não Uhum. trabalho com tráfego pago, essas coisas, Uhum. 100% orgânico mesmo. Sou eu que faço os meus posts. Uhum. Carol sabe mais do que ninguém o quanto eu sou extremamente chata com isso, Exigente. exigente. Porque ela até tentou me ajudar uma época Foi. Mas e sem sucesso. E nada dava certo. Assim, algumas coisas eu sempre queria consertar, enfim. Eu faço as fotos do consultório, eu edito, eu posto, eu faço o antes e depois. Uhum. Tudo vem de mim mesmo. Então, Sim. muitas vezes eu não consigo postar ali o dia a dia imediato, no Aham. dia. Às vezes eu deixo para postar no final do dia. Às vezes eu consigo postar assim, mais quando tá acontecendo. Porque eu sou chata, gente, com isso. Mas assim, Felizmente. isso ajuda também a moldar uma nova forma, né, de mostrar um marketing pessoal. Eu acho que você tem que ser muito autêntico com essas Sim. coisas. E eu sou autêntica. Essa é uma Uhum. das minhas qualidades. Sim. Eu gosto de autenticidade, eu gosto de aquilo ter um pouco de mim, sabe? Então, um Uhum. pouco muito, né? Sim. Tudo que você vê no meu Instagram profissional e pessoal tem tudo de mim. Aham. Tem o meu jeito, a forma que eu gosto de postar, as coisas que eu acredito, a estética muito bem Uhum. feita. Eu valorizo muito isso. E acho que as pessoas ao meu redor que me conhecem sabem, eu sou extremamente perfeccionista com isso, Uhum. com post, com tudo. Aham. É tanto que essa área da odontologia estética, né, de faceta, a gente sabe que precisa de um cuidado Muito. muito Uhum. grande. Especialmente quando a gente quer deixar o dente muito parecido com o dente natural mesmo, né? Uhum. Precisa de perfeição, precisa de detalhe. E tudo isso vai valer a pena no sentido assim, olha, se você tem um bom trabalho e não consegue mostrar isso também com técnicas ali de fotografia, de Sim, edição e tudo, acaba que você meio que está perdendo seu tempo. Mas exato. como você tem essa vibe também de estética, muito alinhada à moda também, Uhum, então isso já facilita muito as pessoas enxergarem um trabalho de excelência, é que é verdade. que é o que de fato você faz realmente. E aí, nesse sentido aí, eu sei que é muito complicado, inclusive, para quem trabalha com redes sociais, né? Lidar com clientes como ela. Porque são extremamente especialistas, né, naquilo ali e querem do jeito do que ela faz. Isso não é um problema, é um desafio, mas não é um problema. Porque, assim, você tem um jeito específico de fazer aquilo, e isso é ótimo. Para a gente que é do marketing, reproduzir isso é muito difícil, porque você Uhum, tem um olhar muito afinado para o que você quer. E para, às vezes, a gente conseguir traduzir isso sempre, em todas as postagens, sim, é muito complicado, é sim, muito difícil. Então, é por isso que também é importante cada profissional desse também saber manejar bem a rede exato. social. Não Uhum, deixar, não virar total refém do profissional que está atuando ali. Porque sim, senão isso acaba que você torna a sua rede social impessoal. é verdade. Então, é Concordo. uma via de mão dupla, né? Você tem que saber fazer e, quando possível, deixar outra pessoa fazer também, porque Sim. a gente sabe que vai chegar um determinado momento que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Não, e não Então, dá. em alguns casos, por exemplo, vai precisar fazer. Inclusive, você fez um material do mestrado, não foi? Acho que ontem. Não Sim, sei quando é que esse podcast vai ao ar, mas é um material do mestrado que precisou ali de uma estrutura, sim. né, de Mas nem filmagem, sempre, né? fotografia. Porque, por exemplo, Precisou porque você é aquela a pessoa que gente leva a gosta da sério. excelência, né? Gosta daquele negócio bem A feito. gente leva a sério isso, viu? Uma das atividades do mestrado é a gente fazer um minuto clínico, onde a gente precisa passar uma dica clínica para profissionais da odontologia. Então, o meu vídeo foi o único vídeo feito com câmera profissional, Todo mundo com todo um celular, aparato, todo mundo normal. feito com celular e tudo. E, tipo, eu meio que avacalhei o negócio, né?
Então, Vinícius, por favor, me ajude. Aí, meu cunhado querido. Eu disse, Vinícius, preciso fazer um vídeo para mostrar algo bem simples, coisa simples. Eu toda produzida, câmera zona em cima, um negócio, softbox. Pois é assim que a gente faz. E assim, eu vejo uma relação nisso também, porque como a gente é jovem, né? Somos jovens, isso ajuda muito também na questão de produzir esses conteúdos, né? E como que é essa tua relação? Você tem algum desafio, assim, você ser uma jovem empreendedora, dentista também, com o mercado, que já tem muitos dentistas? Como que você faz para se destacar nesse sentido? Fala aí um pouquinho. Eu acho que é mesmo essa questão de autenticidade, sabe? Você ser diferente dos demais mesmo. Porque pessoas que trabalham com odontologia estética, gente, tem de rolo aqui. Aqui em todo canto, em Pernambuco, em São Paulo, muito mais. Todos os lugares. Em São Paulo, vocês... É um bater no outro, basicamente. E aqui em Serra, especialmente, como tem a faculdade de odontologia e tudo, dão formas muitos profissionais, né? Então... E é uma área muito forte hoje em dia, a estética. Então, muitas pessoas vão mesmo para esse lado, né? Então, assim, colocar a autenticidade no seu trabalho faz muita diferença, né? Criar um jeito só seu, é tanto que muitas pessoas falam assim, quando eu tô passando meus stories, que eu vejo um caso, eu já sei que é seu. Sim. Porque você deixou sua identidade ali, o jeito de postar, enfim... A estética, tudo comunica, tudo né? Comunica. Quem você é. Realmente, de fato, a gente tem essa clareza bem grande. E em relação ao marketing na odontologia, o que você acha que mudou, assim, nos últimos anos? Mudou muita coisa ou tá igual? Mudou tanto, minha gente. Mudou tanto que dá até vergonha, na verdade. Porque as pessoas, elas extrapolam demais em relação a marketing, né? Teve até uma decisão aí do CFO, dessa questão de marketing, né, que você pode agora torra das facetas, né? Algo Sério? assim. Porque você pode fazer Black Friday, algo que eu sou completamente contra, né? Contra. Sou completamente contra isso. Acho que saúde, a gente não pode colocar em jogo o que é mais barato, não. Sabe? Claro que existem profissionais que são muito bons e às vezes não sabem o seu valor. Se valorizar. Não sabem se valorizar e acabam cobrando realmente um preço mais em conta. Mas... E também tem que levar triste. em consideração, assim, que às vezes um cliente ou um dentista que está oferecendo um trabalho muito barato, os materiais que ele vai usar, as condições que ele vai oferecer, talvez não sejam as ideais. Com certeza. E acaba gerando esse marketing por ser o mais barato, mas vai trazer um resultado, como a gente falou no início, de falhas. Exatamente. Parece estar ali muito bem feito, né? O conhecimento também, às vezes, não tem tanto... É aquela rotatividade, né? Você não recebe tanto, então você não tem como investir no seu conhecimento, no seu consultório, acaba oferecendo um produto que não é um serviço, né? Que não é tão efetivo, tão de qualidade ali, e vira uma bola de neve. Sim. Realmente. Mas eu vejo que muitos profissionais hoje em dia cobram barato e usam materiais bons. E aí, para dentistas, né, que de repente estejam aí querendo se posicionar melhor nas redes sociais, dá algumas dicas aí, de repente. Você já falou da autenticidade, mas teria mais alguma coisa assim que você poderia passar para essa galera que quer se posicionar nas redes sociais, que ainda não faz? Bom, se posicionar e também essa questão de ser um bom profissional ou só sobre se posicionar? Se posicionar e ser só um bom profissional também, as duas coisas. Primeiro, para você ser um bom profissional, realmente um bom profissional, você tem que buscar conhecimento. Essa é a chave. Então, busque por pessoas que são realmente professores na área. Referências, são referências na odontologia estética, por exemplo. Então, procure profissionais que sejam pessoas que realmente vivem isso, sabe? Não são marqueteiros, porque é o que a gente mais vê. Então, procurem profissionais sérios, façam cursos nessa área com profissionais sérios, pessoas que realmente entendem, que sabem o que estão falando, porque curso todo mundo dá hoje em dia. Hoje todo mundo tem uma mentoria, se for olhar. Mas será que realmente entregam um bom conteúdo, sabem explicar?
para os alunos o motivo de cada coisa, por que é que tá usando esse tipo de adesivo, por que tá usando esse tipo de resina, sabe? Eu acho que o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de ensino mesmo. Então, é isso. O que mais, assim, tem a autenticidade, tem a questão de procurar ser um profissional que conhece a técnica realmente Sim. e realmente se lançar, né? Talvez se lançar, olha, vai fazer um teste, ninguém nasce perfeito, né? Exato. Vai começando aos poucos, se posicionando, né? Isso. Acho muito importante você. O Instagram é muito, muito bem-vindo nisso, né? Você começar ali se posicionando e evoluir. Sim. Conversar com as pessoas, procurar sempre conhecimento, né? Não falar besteira no Instagram, Importantíssimo. porque isso pode influenciar muitas pessoas. A gente acha que não, mas a gente influencia tanto alguém as pessoas em geral no Instagram, nas redes sociais, com as coisas que a gente fala e posta. Então, é por isso que eu tenho muito cuidado em influenciar negativamente as pessoas, sabe? Tudo que eu posto é com muita seriedade mesmo. Eu, às vezes, muitas vezes, eu até fui procurar saber se aquela informação que eu estava passando era realmente daquele jeito, para não ter que ser uma desinfluência, né? Sim, com certeza. Nas redes sociais. Ótimo. E a gente já está caminhando para o final. Olha como passou rápido. Rápido! E a gente vai para um giro rápido aqui, com algumas perguntinhas bem bate e volta. Uma referência na odontologia. Com certeza, hoje, para mim, Ana Luísa Libório é uma menina, meu Deus. Vão lá no Instagram dela. Ela é maravilhosa. Ela é humana, autêntica, uma profissional excelente. Ganhou o mundo assim também, de forma orgânica, sem marketing pesado, exagerado, nada nesse sentido. Ela é realmente uma profissional que me inspira. Maravilha. Um caso que te marcou. Foi um caso que eu fiz de um paciente aqui de Serra. Eu atendia, ainda não tinha meu consultório aqui. Era um homem, inclusive ele é de Triunfo. E ele tinha vários espaços entre os dentes. E aquilo prejudicava ele como pessoa. Ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas. Você via, não era um sorriso feio, só tinham muitos espaços. Mas para ele, era algo que mexia muito com a autoestima dele. Então, foi um dos casos que mais me marcou. Porque ele conversou comigo depois. Me agradeceu, porque aquilo mudou a vida dele. Então, quando a gente vê que isso impacta muito na vida do paciente de forma positiva, faz a gente ser grato realmente faz valer a pena. Faz valer a pena a gente ser grato por isso. O que você mais ama fazer fora do consultório? Gente, Tem eu amo coisas. tantas coisas, mas eu vou citar duas. Eu adoro ir pra academia. Nossa, ninguém notou. Ninguém percebeu. E eu adoro o universo da moda. Eu adoro pesquisar coisas que estão em alta. Adoro me vestir bem, me maquiar. Eu gosto disso. E as duas coisas você consegue relacionar muito bem na sua rede social, inclusive. E por último, o que é sucesso para você? Hoje em dia, sucesso para mim tem muito mais a ver com propósito do que com conquista. Então, ter Jesus na minha vida é a minha maior conquista. E depois disso, tudo se alinha, né? Ah, que lindo. Maravilhoso. E é isso, a gente finaliza então o nosso bate e volta aqui. E também já agradecer, né, pela essa maravilhosa companhia aqui, esse bate-papo com a minha irmã, essa profissional excelentíssima. Tenho o maior prazer de poder acompanhá-la, né, da excelência que ela transmite, a verdade que ela faz ali, em todas as atividades que ela atua. E se você curtiu esse episódio, já pedimos, né, que compartilhe com outros colegas da saúde, ou com quem você ali, de repente, está entendendo um pouco mais de estética dental, enfim, outros profissionais da área da saúde, no caso da odontologia. E também te convido a seguir esse podcast, né? Um podcast novo e que a gente vai trazer muito mais convidados. Seguir a nossa convidada no Instagram. Como é que tá teu Instagram? Meu Instagram profissional é hp.odontologia. E o teu pessoal? Elo Pereira. Aí. Então segue ela, acompanha o trabalho dela e fica por dentro aqui dos próximos episódios que a gente vai trazer, sempre com um convidado especial para falarmos sobre saúde e negócios. É isso e até o próximo episódio.